Essa semana eu estou chegando à conclusão que eu estou ficando velho, porque você começa a sentir umas dores meio esquisitas. Eu passei a semana inteira com dor nas costas, aí hoje eu comecei a perceber um negócio queimando aqui dentro, assim. Nossa, gente do céu, eu estou ficando velho. Eu estou começando a tentar levar uma vida alimentar mais saudável, né? Aí eu tirei, não só por causa da saudável, mas eu tirei refrigerante, doce e arroz. Aí eu comecei a perceber que eu estou passando fome, não estou comendo mais nada. Quem não está com Bíblia, tem umas Bíblias para os meninos distribuir para vocês? Levanta a mão quem está sem Bíblia. Levanta a mão, gente. Quem está sem Bíblia. Todo mundo está com Bíblia? Ah. E essa semana passada, a pastora Nayara passou que era para estudar e pregar sobre o livro de Efésios, e eu peguei o capítulo 4 para poder estudar, e eu falei, nossa, mano, eu vou destrinchar com os meninos aqui todinho o capítulo 4 e tal, vai dar para poder falar tudo. A hora que eu fui perceber, a mensagem já estava enorme e deu 4 versículos. Então, é coisa demais para poder estudar a Bíblia, você está sempre aprendendo alguma coisa nova. E vamos lá, quem já está com a Bíblia, abre Efésios capítulo 4, para a gente poder ler a partir do verso 1, versículo 1. Podemos ler? Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Até aí, até o versículo 6. Baixa a cabeça para a gente poder orar. Senhor Deus, eu quero colocar essa mensagem diante do Senhor, colocar a vida dos adolescentes, cada um deles aqui, Deus, diante de Ti, e que a mente deles esteja aberta para aprender da mensagem do Senhor, Pai. Que da minha boca não saia nada mais e nada menos do que aquilo que o Senhor preparou para essa noite e o Senhor escreveu aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Para quem não conhece um pouquinho do contexto de Éfeso ali, quem não sabe, né, quem escreveu esse livro de Efésios foi Paulo para a igreja de Éfeso. E ali no contexto de Éfeso era um lugar muito idólatra. Quem já ouviu falar da deusa Diana? Não? Depois dá uma pesquisada para vocês poderem estudar e entender mais aquele contexto super idólatra. E, mano, Paulo ali estava enviando cartas não só para Éfeso, mas para várias igrejas, para que eles pudessem mudar alguns comportamentos e trabalhar entre a comunidade cristã ali. E nesse capítulo 4, eu não vou conseguir falar sobre ele todo, mas Paulo começa falando sobre a questão da unidade, que é... Coloca o banner aí rapidão do nosso congresso. Congresso que eu falei? É congresso, né? Somos um, que fala sobre a questão de nós trabalhar em unidade, nós sermos uma igreja, e Paulo vem trabalhando isso naquela igreja de Éfeso ali. E no primeiro versículo ele fala assim: como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. 2. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. O primeiro tópico que eu anotei aqui para a gente poder discutir um pouco: andem de forma digna com a sua vocação. Deus ele tem um chamado para cada um de nós. E um pouco mais à frente começa a falar que Deus separou algumas pessoas para evangelizar, outras pessoas para poder cuidar de outras partes ali da igreja, outras pessoas como profetas, outras pessoas como evangelistas, todos os dons espirituais ali. E daí, cada parte da igreja precisa se comportar de maneira digna de acordo com aquilo que foi chamado. Por exemplo, você foi chamado para ir para um casamento.
Você não vai para um casamento vestido desse jeito. A gente pode vir num culto, que é um culto de adolescentes, mas... Levanta aí, meu querido. É você. Só quem acha que dá para ir para um casamento vestido de raquete de beach tênis? Levanta a mão. Não dá. Não dá. Para cada contexto, cada lugar que a gente vai, não dá para ir de boné para um casamento. Para cada coisa que a gente faz na nossa vida, a gente precisa de ter um comportamento diferente. Para cada chamado que a gente tem... Senta, meu filho. Para cada chamado que a gente tem na nossa vida, exige de nós um comportamento diferente. E para o chamado que Deus trouxe para a nossa vida, que é evangelizar, falar do amor e da justiça dele para as outras pessoas, exige de nós um comportamento diferente. Amém? Próximo. Andem com humildade de mente. Nada de ser nojentinho, começar a se achar. É porque eu faço isso bem demais e eu sou melhor do que as outras pessoas. Você pode ser melhor do que as outras pessoas em um aspecto da sua vida. Mas se achar o cabulosão lá eu ia falar da faculdade, mas ninguém que está na faculdade, né? Se achar o melhor lá da escola, isso não. Cada um vai trabalhar de uma forma diferente. As pessoas que estão aqui arrumando a cadeira, eles fazem isso com excelência, da mesma forma como a pessoa que está aqui pregando vem e faz isso com excelência, e um não se torna melhor do que o outro, mas só exercendo uma atividade diferente do outro, para o contexto dessa comunidade aqui acontecer e continuar andando de forma certa, andando de forma linear ali. Então, Paulo nos exorta a andar com humildade de mente, andem em mansidão, sejam pessoas doces de palavras doces, pessoas com comportamentos doces. Essa menina ruiva aqui, ela parece, eu não sei em casa, né? A Axa, ela parece ser calminha. Ai, gente, eu tô vendo uns vídeos esses dias, nossa, meu Deus do céu, um povo conversando todo meiguinho assim. Eu imagino que ela é essa pessoa, que conversa toda fofinha, oi gente, tudo bem? Desse jeito. E quando Paulo fala aqui sobre, para a gente andar em mansidão, é a gente ter palavras e comportamentos doces. Ser doce com os de fora é fácil, mas eu comecei a perceber que ser doce com as pessoas de dentro, ter um comportamento de mansidão com as pessoas de dentro, de casa, é diferente. E eu sempre andei muito com os pastores daqui da igreja, e eu comecei a reparar alguns comportamentos meu e dos adolescentes na época, né, que andavam com o pastor. Que o pastor pedia, falou, olha, tal dia vai lá para casa, vou fazer um churrasco lá. Aí chegava e falava, você vai lavar vasilha, você vai limpar a área ali, porque vai chegar a visita, e a gente tem que estar com a casa limpa. Você, já botava o outro para lavar o carro, você vai fazer tal coisa, e começava a dividir as tarefas, e cada um ali fazia uma coisa dentro de casa, da casa do pastor, e ninguém reclamava, todo mundo fazia rindo, todo mundo fazia feliz, mas quando os pais pediam para os meninos fazerem isso dentro de casa, os meninos vinham igual um caninana já dando, sabe, caninana não tem pata, né? Mas já vinha dando rabada em todo mundo assim. Vocês já perceberam que o comportamento de vocês, com os pais de vocês, com os avós de vocês, eu não sei com quem vocês moram, mas já percebeu que o comportamento de vocês é muito mais agressivo com os de dentro do que com os de fora? E quando acontecer algum problema de verdade, é o de dentro e não de fora que vai acolher vocês? Eu já fui muito agressivo, muito áspero com os meus pais. Muito. E depois eu comecei a perceber que não tem um pingo de sentido eu tratar bem e falar de evangelho, falar do amor, da justiça, falar daquilo que Deus faz, se eu não cumpro aquilo que Ele fala para eu cumprir, que é ser manso com os de dentro e com os de fora. E quando se trata no contexto aqui da igreja que Paulo está falando ser
manso com os amigos de vocês e com as pessoas que vocês não conhecem também, que estão chegando nova aqui. Não é sair cheio de picuinha, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais aqui para frente, e tratando as pessoas de forma áspera. Que ao invés de fazer com que as pessoas entrem, se sintam bem aqui, elas vão sair fora. Quantas vezes eu já escutei histórias, eu fui para a igreja e não me senti bem lá, o povo parece que não estava a fim de conversar comigo. Então, todas as vezes quando vocês verem alguma pessoa nova chegando, tem alguém que é novo aqui, está vindo a primeira vez? Ninguém? Aí, tem 2 gurias ou a do meio também é? As 2 gurias ali. No final do culto, vocês grudam essas 2 meninas ali, abraçam e não solta mais. Agir com mansidão. Eu não sei se vocês frequentam alguma outra igreja, se vocês são de algum outro lugar, mas vocês que já são daqui, pegar essas 2 meninas, fazer elas voltar para casa tudo amarrotada, porque para elas se sentirem bem, falar assim, nossa, mano, lá já tem tempo que eu não ganho um abraço, lá o povo me abraçou, cheguei aqui toda rasgada, cheguei em casa toda rasgada, amarrotada, mas semana que vem eu vou com uma roupa nova. Então, gente, tratem as pessoas de forma legal. Não só as que vocês têm simpatia, não só as que vocês gostam, mas as que vocês não têm muita afeto, assim. Amém? E ele continua falando assim, andem em longanimidade, que é paciência para suportar as ofensas. Quem é que é nervoso, assim? Levanta, agora ninguém assume, né? Gente, se tem uma coisa que eu me policio muito, é sobre a questão de ser uma pessoa longânima. Eu estresso com tudo quanto é coisa, as pessoas olham diferente para mim, eu estresso, o povo fala de forma diferente comigo, eu estresso, mas não é porque eu sou uma pessoa ruim, mas porque tem alguns comportamentos que as pessoas fazem que... O guri, os 3 guri, ele denunciou vocês, mas... eu estresso com facilidade. Tem alguns comportamentos que as pessoas fazem que me estressam. Mas nem por isso a Bíblia me libera para eu ser áspero, para eu tratar as pessoas de forma mal educada. Mas muito pelo contrário. Ela fala para a gente ter paciência e suportar as ofensas que as pessoas fazem com a gente. Eu lembro que quando eu estava na primeira... Eu sempre mudei muito de escola. Muito, muito, muito. Eu nunca fiquei mais de 2 anos numa escola só. Então, eu lembro que uma escola que eu fiz o primeiro... Não, era a 8ª na época, né? A 8ª e o primeiro ano, o povo lá não me achava meio estranho, né? Porque a verdade que é. Mas, no início, já teve vez do povo falar assim, não, e me chamava de Jacó, ficava me zoando porque eu era crente e tal, sempre me pegava no meu pé por causa disso. Mas o dia que acontecia algum problema, o dia que dava alguma treta, igual um dia que deu uma treta de 2 adolescentes lá, namorado, dá uma treta, a menina achar que ela estava grávida, para quem que eles foram pedir oração? Para o crente chato da sala. E aí agora imagina, se eu tivesse agido de forma áspera e sem longanimidade com eles, para quem que eles iam pedir socorro, para quem que eles iam pedir oração, no dia da dificuldade, para quem que eles iam pedir, falar assim, mano, eu preciso de um conselho. Então, suportem as ofensas, suportem a forma chata com que as pessoas te tratam, com paciência. Eu sei que dá vontade de voar na cara da pessoa, esfregar no asfalto quente, dá vontade, mas suporta. Porque um dia, não que você vai ficar torcendo, eu vou torcer para a pessoa um dia precisar de mim, porque o dia que ela precisar, aí ela vai ver. Não é assim. Mas com amor, olha para as pessoas com amor, porque da mesma forma como a gente olha para essas pessoas e fala assim, nossa, eu preciso tratá-la bem. O nosso comportamento com Cristo é assim. A gente não deixa de orar, a gente não fica reclamando, não fica murmurando, a gente não peca num bocado de coisa, xinga Deus, um monte de trem. Aí o dia que o negócio aperta para o nosso lado, a gente não fala, Deus, pois é, né, realmente eu preciso do Senhor. O nosso comportamento com Deus é semelhante ao comportamento das pessoas do mundo com a gente.
Deus não aceita o nosso mau comportamento, Ele exige que nós tenhamos uma atitude diferente, mas Ele escuta a gente. E se a gente estiver disposto a mudar o nosso coração, mudar as nossas atitudes, Ele transforma a nossa vida, muda a gente, e da mesma forma a gente tem que receber as pessoas com paciência, com longanimidade, sem vontade de bater na cara dela. Amém? Amém? Aí, ninguém vai bater na cara de ninguém mais não, né? Oh, meu Deus. Eu sou linguarudo demais. Eu vou esforçar, gente, para falar menos asneira. Continuando. Suportem uns aos outros em amor. É fácil demais a gente chegar na outra pessoa e falar assim, eu te amo, eu te amo. Mas sendo que muitas vezes a gente nem sabe o que é amor. A gente nem sabe o que é suportar a outra pessoa, a gente nem sabe o que é estar ali junto com a pessoa em dias fáceis e dias difíceis. Sabe, das pessoas que estão aqui, provavelmente as que mais entendem sobre amor, sabe quem é? Você sabe? Era de verde. Sabe, as pessoas que provavelmente mais entendem aqui sobre o que é amor é o pastor André e a pastora Nayara. E eles sabem, porque amor não é você concordar com tudo, amor não é você, meu benzinho, aquelas frescurinhas, tudo assim. Não, mas amor é mesmo você discordando, mesmo você às vezes tendo raiva do que a pessoa fez, mas você voltar lá e falar assim, erramos aqui, mas vamos continuar. Isso é você amar a pessoa. Você está disposta a passar por cima daquilo que você está pensando para estar ali junto com a pessoa. Vocês sabem que eu estou namorando com a Ana Laura. Você acha que eu concordo com... Vou mandar essa parte para ela. Vocês acham que a vida inteira eu vou concordar com tudo que ela fala? Vocês acham que a vida inteira ela vai ter paciência para estar... Nossa, gente, eu sou uma pessoa difícil demais de lidar. Sou uma pessoa difícil demais muito sem paciência. E você acha que ela vai ter paciência comigo a vida inteira? É isso aí, não. Mas para construir um relacionamento, é você passar, às vezes, por cima daquilo que você está pensando, sabe? Você deixar o seu direito ali de lado, o meu direito, ela me maltratou, o meu direito ali é de dar uma má resposta. Tá, você pode ir pelo seu direito, ou você pode ir de forma racional, não dar uma má resposta e continuar mantendo um bom relacionamento. Amém? Capítulo 3 continua falando assim, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quem traz paz é o próprio Espírito Santo, quem traz unidade é o próprio Espírito Santo por meio da paz. Como a gente falou, a gente vai trabalhar sobre a questão da unidade aqui no nosso meio. E é uma das coisas que eu tenho me preocupado muito em relação à questão de igreja, porque parece que cada dia as pessoas estão mais afastadas uma das outras. Rede social é muito bom, a gente assistir uma pregação na internet é muito bom, mas isso é o caldinho ali da sopa, isso não vai manter você firme. Eu não sei se vocês sabem, mas o motivo da gente vir aqui, tá junto aqui, não é somente para poder escutar a quem está aqui falando. Primeiramente é para a gente poder dar nosso louvor, nosso louvor a Deus. Depois, eu acredito muito que é para a gente ter um momento de comunhão um com os outros. Isso é o que vai trazer unidade, isso é o que vai fazer a igreja ser uma igreja forte. Teve uma época aí que eu estava numa fissura assim, de toda semana fazer uma loucura, fazer um trem maluco. Vocês já perceberam que toda coisa que a gente vai fazer, sendo boa ou sendo ruim, a gente sempre chama um amigo para fazer uns trem maluco com a gente? E sempre tem um Zé dentro d'água que concorda em fazer?
Eu tranquei, sabe aquelas latas de lixo gigantona assim, que o povo vai jogando latinha? Eu tranquei uma vez uma amiga minha dentro da lata de lixo. Eu fiz isso por quê? Porque tinha um doido comigo. Eu coloquei ela lá dentro e fechei. Se eu tivesse sozinho, eu ia fazer? Não ia. Outra vez, eu estava dentro do ônibus, vindo aqui para a igreja, e eu estava com meu irmão, a gente trabalhava junto na época. Eu falei assim: Gustavo, você duvida que eu dou um grito aqui dentro do ônibus e falo para o povo orar comigo? Na minha cabeça, eu estava falando, mano, tomara que ele... Porque para mim, na minha cabeça, quando alguém duvida de alguma coisa que eu falo que eu vou fazer, nossa, é o maior incentivo da vida. Aí na minha cabeça eu estava assim, que ele vai falar que duvida, né? Aí ele falou assim: não, duvido não, eu sei que você é doido. Aí eu falei: não, duvido. Eu falei: você quer ver? Ele: não quero ver. Aí eu falei: tô nem aí. Eu já levantei, já dei um grito: ô gente, eixão, 7 horas da manhã, lotado, você tem que andar assim, ó. Se você cair, você não cai. Você pode andar com as mãos soltas, assim, lotado de gente. Eu já dei um grito, o povo já começou a assustar. Eu falei: olha, eu sei que está todo mundo indo para o trabalho agora, eu não sei como que está a vida de vocês, mas vamos fazer uma oração? E orei ali com todo mundo. Todas as coisas mais absurdas e, às vezes, mais legais que a gente faz na nossa vida, a gente está com uma pessoa ali do lado. E da mesma forma, Paulo nos exorta aqui a trabalhar isso aqui dentro da igreja. Você vai fazer um rolê na sua casa, às vezes você nem tem muita afinidade com a pessoa nova que chegou, mas chama. Às vezes você vai para o shopping, tal, você não quer levar para sua casa, você vai para o shopping, chama seus amigos, chama as pessoas e vamos fazer realmente, o Ministério dos Jovens chama Unidos, mas vamos realmente fazer o que essa palavra diz, vamos ser unidos aqui dentro. Porque o dia que você passar dificuldade, você vai recorrer a essa pessoa. E o dia que essa pessoa de passar alguma dificuldade, ela vai recorrer a você. Amém? Então, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É necessário se esforçar, e nem todos os dias a gente tem paciência. Tem dia que a gente vai estar a fim de chutar o balde, essa semana mesmo. Eu não sei se é por causa da minha alimentação que está... Meu Deus do céu, mas eu estou numa falta de paciência essa semana, mas muito. Só que, a hora que eu estou com falta de paciência, eu não saio brigando com os outros na rua. Eu sento, fico quietinho ali, tranquilo, sem conversar com ninguém, boto uma música no volume mais alto que dá e fico ali quietinho. É necessário se esforçar. Não é todo dia, eu sei que não é todo dia que você vai estar afim, não é todo dia que você vai estar com paciência, não é todo dia que você quer falar de forma linda, de forma tranquila, parecendo um Pokémon com a pessoa que está do seu lado. Tem dia que você vai estar afim de bater, mas segura a onda. Isso é gente. Ah, mas o Fernandinho está falando sobre ficar nervoso. Gente, Deus nos fez seres com temperamento, com emoções. É normal a gente sentir raiva, é normal a gente ficar triste, é normal a gente amar as pessoas, é normal a gente sentir afeto por um e por outras pessoas a gente, não gostei muito do jeito dessa pessoa. É normal. O anormal é a gente começar a tratar as pessoas de forma áspera e ser grosso com todo mundo. Tá? E lá no versículo 4, ele continua assim: há um só corpo e um só espírito. Eu tenho até que horas? 9h15? Uai, então tem 10 minutos. Nossa! Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Um só corpo, o que significa? A igreja. A Bíblia literalmente está falando que você... E essa criaturinha que está aí do seu lado, olha para a pessoa que está aí do seu lado, olha para a roupa dela, olha para dentro da bolota do oi dela, pode olhar. Você também, filha. Alguém olha para ela aí, por favor. Aí, pronto.
você e essa pessoa que está aí do seu lado, vocês são a igreja. Quando Deus fala que, eu não sei se alguém tinha isso como entendimento, mas quando Deus e Paulo falam aqui sobre a questão de ser igreja, não está falando dessas paredes aqui, não está falando desse teto, não está falando de nada disso, mas está falando sobre vocês serem a igreja. Você é essa coisinha, se você acha bonito ou se você acha feio, se você acha legal ou se você acha chato, se você gosta ou se não gosta, se a pessoa tem um cabelo colorido ou se tem um cabelo preto, loiro, não importa, você e essa pessoa que está aí do seu lado, vocês são igreja. Amém? Um só Espírito, que fala sobre o Espírito Santo, não existe qualquer outro Espírito que se comunica com você, ou vem da parte de Deus, ou vem do capiroto. Nenhum morto se comunica com você. As pessoas estão muito acostumadas aí a ver novela, filme, e achar que alguém se manifesta em outra pessoa, e é uma pessoa que já morreu. Não, gente. Deus, Ele deu o direito da pessoa viver uma vez só e morrer uma vez só. Depois disso, acabou. Então, não acredita em nada que vocês virem... E não estou falando isso do Fernandinho, mas falando isso da nossa Bíblia. Se você crê nessa Bíblia aqui, então é o que você deve acreditar. Que não existe outra pessoa se comunicando através... Tipo, um espírito se comunicando através de uma pessoa. Ou é uma mensagem de Deus, ou é o próprio Deus falando com você, ou é o capiroto. Fechou? Uma esperança, o chamado cristão. A nossa esperança é o chamado cristão. Um Senhor, Senhor Jesus Cristo. Não existe outro Deus. Se você crê na Bíblia, então não existe esse negócio de servir a duas religiões, tolerar o pecado, mudar ou atualizar as regras que Deus criou. Hoje está na modinha das pessoas vestir dessas frescuras aí, falar, a Bíblia está precisando de ser atualizada, sua vida está precisando de ser atualizada. Não existe atualização para o perfeito que Deus fez. As pessoas estão querendo encaixar a Bíblia no padrão de vida delas, mas são elas que têm que se encaixar no padrão que Deus criou e colocou aqui. Ah, mas eu não concordo, eu não acho que é assim. Não importa, tem muita coisa que eu não gosto, tem muita coisa que eu falo, mano, que eu não entendo, e eu falo assim, véi, como que Deus fez esse negócio? E aí eu vou estudar e falar, existe um porquê das coisas serem assim. Você pode não concordar, você pode achar um absurdo, você pode achar estranho a forma como Deus faz, ou como Ele já fez, mas existe um porquê. Às vezes a gente não vai entender agora, não vai entender o amanhã, mas existe um porquê como Deus faz as coisas. Então, todas as vezes quando você escutar alguém falando sobre atualizar a Bíblia, já manda pastar, deixa falando sozinho. Não existe atualização para a Bíblia. Fechou? E hoje a gente está escutando muitas pessoas falar sobre tolerância. Tolerância é diferente de agressão. Por isso, não tolerar o pecado. Não devemos tolerar pessoas mudarem as regras que o próprio Deus criou. Isso não significa que a gente deve agredir as outras pessoas, nem de forma verbal, nem de forma física, tá? As pessoas que discordam da gente... Como é que eu falei aqui? Isso não significa que devemos agredir de forma alguma as pessoas que discordam da gente, mas também de forma alguma devemos aceitar em nossas vidas o pecado delas, o pecado ou delas ou na nossa vida. E eu anotei algumas coisas aqui que, é os assuntos que mais está dando polêmica aí, mas a gente não deve aceitar, as pessoas falam, a gente tem que mudar o padrão, a gente tem que mudar a sociedade. Muda a sociedade, faz o que quiser com a sociedade, mas a Bíblia vai sempre permanecer a mesma. A imoralidade sexual sempre vai ser imoralidade sexual. Esse negócio de trisal, quadrisal, esse monte de bagunça aí, está errado. Não aceita. Se as pessoas virem falar que isso é normal na sua vida, não é normal. Se algum dia vocês gostarem de alguém, de verdade, gente, se algum dia vocês gostarem de alguém, as meninas, os meninos aí, e
a pessoa sugerir em colocar outra pessoa na relação, vaza, não aceita isso não vem de Deus. Eu sei que talvez na idade de vocês, no contexto de vocês, ele talvez pareça um pouco, eu não sei como é que está a escola hoje em dia, né? Talvez pareça um pouco longe isso, ou um pouco meio absurdo de acontecer, mas acontece demais. Outra coisa, mentira. A palavra de Deus não vai mudar porque a gente contou uma mentirinha. Mentira é mentira e não vai deixar de ser pecado. Palavras torpes, que é aquele monte de asneira que o povo fica falando, palavrão, umas piadinhas idiotas, umas piadinhas bestas, sem graça, fazendo piada com o que não se deve fazer. Tem coisa, gente, eu sei que a questão do humor, existe uma liberdade de expressão ali, mas existe um limite para todas as coisas. Tem gente que não quer saber de alguns tipos de piada, que aquilo vai ofender e realmente ofende. Existem algumas coisas que eu posso zoar o menino aqui, o João, que vocês vão rir, mas para ele vai parecer a coisa mais absurda, porque faz parte do particular dele ali, e vai ofender ele, vai ofender a família dele. Então tem coisas que a gente realmente deve se privar de fazer. Homossexualismo, ainda que fica esse monte eu estou com meliante na cabeça, mas é militante. O povo pode militar o tanto que for. Homossexualismo não vai deixar de ser pecado. Eu estou vendo um monte de gente, um monte de podcast, o povo inventando um monte de história. Mas no contexto ali da época era diferente. Mas do grego... Eu vi um cara essa semana falando um absurdo, do grego, do hebraico ali, a Bíblia, vocês entendem que ela não foi escrita em português, ela veio de outras línguas e foi traduzida, e tentando dar uma contorcida ali, tentando mudar, mas não vai mudar. Homossexualismo é pecado sim, e não vai deixar de ser, da mesma forma que mentira é pecado. Roubo também não vai deixar de ser pecado. Tudo isso entra no quesito de comportamento, e são comportamentos que o Senhor desse reino, que Paulo aqui está falando, ele quer que a gente mude. Fernandinho, mas é difícil, porque eu tenho dificuldade em tal área e tal. Pois é, o preço que a gente tem que pagar para servir a esse Senhor é esse. Ainda que você tenha dificuldade em alguma dessas áreas que eu citei, ou às vezes eu não citei a dificuldade que você tem, mas o preço para servir a esse Senhor, que mandou escrever essa Bíblia aqui, o preço é esse, é abrir mão daquilo que eu gosto, abrir mão muitas vezes daquilo que, para mim, na minha cabeça, não tem nada a ver, mas a Bíblia diz ao contrário. O preço é esse. Ou você serve a esse Senhor da forma como Ele falou para ser servido, ou você não serve. Uma só fé, que é o evangelho da doutrina, um batismo, o batismo no corpo de Cristo, que lá em Colossenses 2,12 fala assim: e isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Isso significa morte para esse mundo e nova vida para as coisas de Deus. E é literalmente morrer, deixar as coisas do mundo e falar assim, mano, isso aqui já era. Quando eu resolvi tomar um posicionamento com Deus, e eu assumo para vocês que não foi fácil e que as coisas foram acontecendo aos poucos, muitas coisas eu tinha dificuldade, mas eu tive que entender e ver que aquilo lá que eu vivia antes de ter decidido ter uma vida com Cristo, aquilo lá já não devia e não podia fazer parte mais da minha vida. Às vezes você tem um pecadinho de estimação aí, que você cuida dele, não conta para ninguém, mas você precisa mudar esse comportamento, porque o Senhor que você decidiu servir, exige mudança de comportamento. Não tem como você viver as duas vidas num corpo só, viver no mundo e viver os padrões de Cristo. Não tem como você ficar em cima do muro, ou você é 100% de Deus, ou você serve ao diabo.
Sabe aquela historinha que o povo fala, o fulano subiu em cima do muro e tinha um monte de anjos chamando ele, vem para cá, e do outro lado do muro tinha um monte de demônio calado. Já ouviu essa historinha? Pois é, os demônios estavam calados, porque em cima do muro já era do capiroto. Não tem como a gente servir aos dois senhores, ou a gente serve 100% ao Senhor dos Exércitos, ao Rei dos Reis, ao único Deus, ou a gente serve ao capiroto. Não dá para ficar no meio do caminho. Não tem como ficar em cima do muro. Fernandinho, mas eu amo a Deus e tô todo errado. Vem do jeito que você está, mas esteja ciente de que o Senhor desse reino exige mudança. Isso é que é batismo, é morte para esse mundo, é nova vida, é renúncia. Eu já passei 2 minutos do horário, pode levantar. E como eu falei para vocês, eu sei que muitas pessoas aqui têm dificuldade em algumas áreas, falam assim, mas eu estou todo errado, eu não sei se eu consigo ir porque eu estou todo sujo. Gente, presta atenção aqui. Eu não sei qual que é a forma como você tem vivido, se você realmente colocou Cristo como seu único Senhor, seu único Salvador. Eu não sei a forma como você realmente decidiu viver, mas entenda que você pode vir todo sujo, você pode vir todo errado, mas Deus exige uma mudança de você. Aquela historinha de que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Gente, Deus odeia o pecado e Ele odeia o pecador não arrependido. Não existe uma pessoa, Deus me ama do jeito que eu sou e eu não vou mudar. Não, Ele quer que você muda sim. Se você decidiu por aceitar as regras desse rei, as regras desse Senhor, então você precisa mudar. Eu sei, como eu já falei, eu sei que tem coisas que exigem um pouco mais de esforço, eu sei que tem coisas que a gente tem dificuldade, e nas coisas que você tem dificuldade, ora do jeito como eu orei há muitos anos atrás. Eu falei, Deus, eu tenho dificuldade nessa área, se depender de mim, eu não vou mudar nunca, mas me ajuda a mudar. Amém? Abaixa a cabeça, vamos orar. Senhor Deus, aqui está a palavra do Senhor e ela exige de nós um comportamento novo, ela exige de nós mudança de mentalidade, exige de nós mudança de comportamento, exige de nós unidade, exige de nós uma vida nova diante do Senhor. Por isso eu quero colocar a vida de cada um dos adolescentes diante de Ti e pedir para o Senhor, Pai, em nome de Jesus, ajuda cada um deles nas dificuldades, convence cada um deles no pecado que eles precisam mudar. Tem coisas que a gente não entende, tem coisas que a gente ainda não aprendeu, não viu que é pecado, mas que o Espírito Santo do Senhor possa nos convencer e gerar em nós arrependimento profundo e conversão genuína, Pai. Transforma a vida deles, não permitindo com que eles voltem para casa, entrem na escola, conversem com os amigos da mesma forma, mas que todos, Pai, possam perceber uma vida nova, que todos possam ver neles uma loucura santa, Deus. E que a partir da vida deles, outras pessoas sejam transformadas. Eu lembro que um dia era eu ali sentado, um dia era eu ali no lugar deles, Pai. Eu lembro que muitas vezes eu olhava e falei, nossa, um dia, ainda que eu ache um negócio mais absurdo do mundo, e eu lembro, Pai, que eu falava, eu não quero, mas eu sabia que um dia eu ia estar aqui. Eu sabia do propósito do Senhor, mesmo não aceitando, e o Senhor cumpriu o seu propósito na minha vida. Da mesma forma como o Senhor me convenceu do seu propósito, me convenceu, Pai, daquilo que o Senhor trouxe como verdade, convence eles também da verdade do Senhor, Pai, que é imutável, e que realmente é aquilo que transforma a nossa e transforma as outras vidas também. Em nome de Jesus. Amém.